vamos ler João capítulo 11, versículo 5 em diante. João capítulo 11. Perdão, irmãos. João capítulo 11. Nós vamos ler o 5, isso. O 5 e o 11. 2 versículos apenas. Vamos ler o texto todo, não. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando ao nome do Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Foi uma lição, irmãos, muito rica. Eu gostaria de, em 5 minutos, rapidamente, tentar trazer aqui um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos nesse trimestre. Glória a Deus. Nesse trimestre nós falamos a respeito de relacionamento familiar, relacionamento em geral. E nós iniciamos o trimestre falando sobre quando a família age por conta própria, falando a respeito da atitude de Sara, quando tenta antecipar as coisas e tudo dá errado. Então nós aprendemos nessa lição que nós precisamos sempre esperar no Senhor, independente da situação. Depois nós aprendemos sobre a predileção dos pais. Os pais não podem ter um filho predileto. Na terceira lição nós aprendemos sobre o ciúme, que é um mal que prejudica a família. Na lição 4 nós aprendemos sobre os ídolos que existem, que podem existir e que são inimigos nocivos à família e que muitas das vezes nós não sabemos, mas estão muitas das vezes escondidos no coração. Lição 5, motim em família. Nós aprendemos o perigo da rebelião em família. Rebelião em todo lugar, né, irmão? Mas aqui, no caso, família. Porque toda rebelião nasce dentro de casa. Nós falamos sobre isso. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. O relacionamento entre nora e sogra, lição 7. Lição 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Aí nós vamos chamar a nossa atenção sobre a importância que nós precisamos dar aos nossos filhos. Depois nós falamos sobre a família, os erros de Davi, na lição de número 9, uma família nada perfeita. 10, quando os pais sepultam os filhos, falando sobre a vida de Jó. Depois falamos os prejuízos da mentira na família, sobre o casal Ananias e Safira, e criando filhos saudáveis, que foi a nossa última aula. Amém? Tudo isso nós abordamos nesse trimestre, irmãos, que eu tenho certeza que abençoou muito as nossas vidas. Agora, vamos entrar na nossa lição de hoje, que é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então aqui, irmãos, hoje nós vamos falar sobre essa amizade, a amizade de Jesus com essa família de Betânia. E nós sabemos, em toda a Bíblia, irmãos, nós sabemos que Jesus, ele foi um ser social. A nossa lição vai tratar disso. Que Jesus, ele foi um ser social. Às vezes tem pessoas que acham que Jesus, ele era alheio a algumas coisas. Por exemplo, festas, Jesus não participava. Tem pessoas que pensam que festas, Jesus não participava, né? Porque acha que Jesus, ele tem que estar dentro daquele invólucro que a religião criou. Mas Jesus, ele é social. Sempre foi um Deus pessoal e que se relaciona com a humanidade. Desde o começo, irmãos. Então nós vemos isso quando ele vinha no Éden conversar com Adão e Eva, mostrando a importância do relacionamento. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, nós vemos isso em toda a trajetória com Moisés. Abraão, irmãos, que Deus disse que
Abraão, meu amigo. Então Deus sempre mostrando que a amizade, quão importante que é. E muito mais do que o serviço no ministério, nós aprendemos que muito melhor do que o serviço é conquistar a amizade de Cristo. Está pronto. Ele sempre está pronto a se relacionar conosco. Mas a questão é que muitas das vezes nós não estamos prontos a se relacionar com Ele. Nós somos desinteressados muitas das vezes nessa questão. Ele sempre está lá com a porta do quarto fechada esperando, mas muitas das vezes nós não entramos na porta porque nós gostamos da porta aberta, não gostamos da porta fechada. Então, irmãos, se você quer buscar, quer ser íntimo dele, quer ser amigo de Jesus, aprenda a fechar a porta e conversar com ele em particular, porque é isso que ele requer de nós. Glória a Deus. Então, um Deus que se relaciona com o homem, um Deus que interage conosco de diversas formas. E nesse trimestre nós abordamos isso de forma diversificada. Nós falamos de situações no âmbito relacional familiar. Amém? Jesus foi mais do que Deus na terra, irmãos. Jesus foi mais do que Deus na terra. Quando nós lemos Isaías capítulo 9, vai falar: portanto, um menino nos nasceu, mas um filho se nos deu. A gente observa que ali ele está falando que Jesus tinha duas esferas. Ele era 100% homem e 100% Deus. Porque ele era um menino, nasceu, mas o filho foi dado de Deus para nós. E sem ele nós não estaríamos aqui e não receberíamos de forma alguma a salvação. Então, Jesus sempre foi um ser social, sempre estava junto com as pessoas. E uma coisa que eu acho interessante da gente abordar, irmãos, é as pessoas que Jesus se aproximava. Porque isso aqui é a ênfase do Novo Testamento, está nisso. As pessoas com quem Jesus se relacionava. E a gente vê que na maioria das vezes ele se relacionava, ele estava no meio da onde? No meio de publicanos, pecadores, cobradores de impostos, meretrizes. Era tudo aquilo que a casta religiosa odiava e desprezava. Os fariseus, os sacerdotes, os santarrões da época. Entenda santarrões, tá, irmãos? Pessoas que achavam que era perfeita. Porque santo nós temos que ser separados. Mas pessoas que o mundo rejeitava, como eu e você, e ele olhou para nós. Então Jesus sempre foi visto nesse meio. Aonde tinha um pecador, aonde tinha alguém frágil, ali ele estava. E por que isso, irmãos? Ele vai dizer, naquela metáfora que ele usa, né, que não precisam de médico aqueles que são, aqueles que estão curados. E a gente percebe até um tom irônico, né? É um tom até irônico nele, quando ele vai, porque ele está respondendo aos fariseus e aos escribas. A gente percebe um tom irônico porque eles estavam questionando e ele fala: não precisam de médico aqueles que estão são. Só que Jesus sabia que os fariseus não estavam são, eles estavam enfermos, só que eles se colocavam na condição de perfeitos, que não precisavam de médico. Mas precisava, porque senão Jesus nem perdia tempo com eles. Jesus estava no meio dos pecadores, mas mesmo assim sempre insistia nos fariseus, no sacerdote, porque ele queria salvar eles. Mas eles não queriam a salvação. Eles não queriam a amizade de Cristo. Eles queriam matar logo a Cristo, porque ele representava ameaça com essa nova religião, com esse novo evangelho que falava para todos: olhe para cima, não para baixo. Enquanto ele falava: olha para o templo, porque nós somos superiores, nós somos de lá. Mas Jesus falava: olha para cima, porque é lá que vem o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, é que nesse relacionamento Jesus conhece, numa das trajetórias dele, ele conhece Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro não teve cargo nenhum, irmãos.
Lázaro não teve cargo, mas Lázaro foi chamado meu amigo. Não teve cargo e não se importava com isso, porque Jesus ia na casa dele, irmãos. A única referência que nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus ia na casa de um homem, foi quando Deus se apresenta na casa, na tenda, e come na tenda de Abraão, o qual ele chamou meu amigo. E agora aqui, no Novo Testamento, ele vai até a casa de um homem, em quem ele tem uma amizade, um relacionamento de amizade. Não só com ele, mas com toda a família. Mas a referência que é usada é sobre o amigo, sobre a pessoa de Lázaro. Amém, irmãos? Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: o serviço nos torna funcionários do reino, mas o relacionamento nos permite desfrutar da presença do rei. A gente percebe isso aonde? Porque na casa de Marta, de Maria, de Lázaro, nós observamos que naquele texto de Lucas, está aqui no nosso texto, na leitura bíblica em classe, Lucas 10, 38 ao 42, que quando Jesus chega lá, Marta, aquela correria dentro de casa, preocupada, e ela estava preocupada em servir Jesus melhor. A gente faz isso. Quando alguém visita a nossa casa, a gente vai lá preparar o fubá suado, qualquer coisa que tenha, né, um cafezinho, alguma coisa que cheira, né, um bolo de banana, alguma coisa a gente vai preparar. Porque a gente quer tratar bem, quer receber bem aqueles que nós gostamos, né, que nós amamos. E não era diferente, ali Marta, Jesus estava ali, só que ela queria fazer as coisas. Ela queria recebê-lo melhor. Enquanto Maria, irmãos, não queria arredar o pé, queria ouvir as palavras que vinham dele. E Jesus vai falar para ela, né, porque ela vai questionar, né, além de querer fazer, ela ainda queria que Maria ajudasse. O Senhor não vai se importar, né? Maria está aí sentada enquanto eu estou aqui correndo com as coisas. Mas aí eu pensei também, né, irmãos? Já pensou? Você vai lá e deixa a visita na sala e sai as duas e deixa lá a visita sozinha na sala. É uma coisa que também não faz muito sentido, né? Eu estava pensando sobre isso, que a Bíblia não fala de Lázaro em momento nenhum aqui. Mas aí Marta vai lá e quer tirar Maria da sala, que é a única que está ouvindo, e Jesus foi lá para ver eles, e eles estão lá trabalhando. E muitas das vezes Jesus ele chega até nós e nós estamos trabalhando no imperativismo louco, que nós não conseguimos o receber ou ouvir como ele deseja ser ouvido. Muitas das vezes, irmãos, não são poucas as vezes que nós estamos lá, rede social, em nossos hobbies do dia a dia, e Jesus quer se comunicar conosco, só que o imperativismo da vida acaba nos atrapalhando. E nós sempre temos argumento e desculpa para isso. Nós dizemos: estou cansado, trabalhei demais. Nós queremos justificar para Deus, né, que a bênção que Ele nos deu agora vai me impedir de adorá-lo e de servi-lo como Ele merece. Nós fazemos isso. Isso é um perigo, é a hora que a porta fecha. Não estou querendo dizer que ameaça, não, irmãos. Mas isso acontece, às vezes a porta fecha. E é justamente porque Deus ele quer você mais perto dele. E ter você mais perto dele é muito melhor do que você ter uma vida boa. Ter você perto dele é muito melhor, porque ele te quer no céu. Por mais que você perca a terra, ele prefere você no céu do que você perder a terra. Ele vai falar, irmãos: ajuntai tesouros no céu, aonde os ladrões não minam nem roubam. Larga a terra, olha para o céu. É o que a Bíblia vai nos dizer. Isso é coisa, irmãos, para quem deseja relacionamento verdadeiro com Cristo.
E aqui eu vejo uma casa hospedeira, eu comentei sobre isso, sobre Marta e Maria, que queriam atendê-lo da melhor forma possível, cada uma no seu âmbito, uma trabalhando. Numa casa tem que ter isso, irmãos. Assim como numa igreja precisa ter isso. Tem aqueles que trabalham e tem aqueles que ouvem. Tem que ter em todo lugar. Aqueles que estão com as mãos calejadas, enquanto tem aqueles que são atenciosos, que param para ouvir aqueles que não têm com quem compartilhar algo. Isso fala a respeito de nós, irmãos. Toda casa, toda igreja precisa dessas duas pessoas. E precisa de um Lázaro. Que Lázaro, nós imaginamos lá, aquela pessoa que ele abre o quarto, fala: Jesus, pode sentar aí, senta na cama, vamos conversar. E ele compartilha ali segredos com ele, porque ele é íntimo dele. Louvado seja Deus. Então Jesus foi recebido por essa família, e foi recebido tão bem, e eu queria saber qual o segredo, irmãos. Eu queria estar lá para descobrir qual que é o segredo, porque Jesus, toda vez que ia, ele ia nessa casa e ele pousava lá. Algo que aquela família fazia, que Jesus se alegrava tanto, que ele se sentia bem nessa casa. Aí eu pergunto para os irmãos agora, trazendo para o particular, não só a família, tá, irmãos? Mas para o particular, será que na minha casa e na tua casa, Jesus se sente bem? Pega o dia inteiro, a trajetória do dia inteiro, das 7 horas da manhã, das 6, a hora que você acordou, até agora. Será que hoje não teve algum momento que você pensou de repente que Cristo se sentiu bem dentro da sua casa? Agora, será que Cristo está bem dentro da sua casa? Porque existem algumas coisas que fazem com que Cristo não fique bem dentro da casa. E a Bíblia nessa parte ela é bem clara. Vai dizer quando há mentira, quando não há sinceridade, quando aquilo que nós falamos é diferente daquilo que nós queremos falar. Isso é muito importante, irmãos, porque nós muitas das vezes, hoje nós vivemos em um tempo onde as pessoas falam com a boca, enquanto o coração está dizendo outra coisa. Então eles dão um malabarismo com as palavras para enganar sutilmente. Porque tem pessoas que são da estirpe de Absalão. Lembra de Absalão quando ele queria ganhar o povo? Isso é coisa, irmão, de obreiro fraudulento. É coisa de pessoas mal intencionadas e fazem isso quando querem, quando têm interesse em algo, não na nossa pessoa, mas em algo que nós podemos fazer por ela. É Absalão na porta do templo. A Bíblia diz que quando chegavam as pessoas para irem até Davi, ele nem esperava, ele já pegava a mão da pessoa e beijava a mão da pessoa. E a Bíblia que vai dizer, não é eu que estou aumentando, a Bíblia que está dizendo que ele ganhava a todos pelo coração. Pelo coração ele ganhava a todos. E não tem pessoas assim, irmãos, que conversa, vem com uma conversa para o teu lado, que você acredita que aquilo é verdade, você até se encanta na sua simplicidade e sinceridade, mas é só você aceitar, é só você assinar, que acabou. Depois você vai procurar, você não encontra nem na fila, não encontra, irmão, mas em lugar nenhum, não tem mais assunto, porque era só negócio, estritamente negócio, nada de amizade. E Jesus, ele quer pessoas que se importam com a presença dele, que querem ele perto, irmãos. Pessoas que querem orar não para pedir, mas para passar um tempo com ele. É isso que Jesus quer. Por que a casa de Marta e de Maria era melhor? Porque lá tinha, irmãos, Maria que gostava de ouvir, Marta que gostava de teologar. Marta gostava de teologia,
Que a gente vê que para ela Jesus chegava e falava algumas coisas e ela já vinha com a resposta. Lembra quando ela chega e fala: se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. O que Marta vai falar para ele? Vai falar: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei, Senhor, que ele há... Não, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele há de ressuscitar. Olha inteira teologando. No último dia, né? Como o Senhor falou, eu guardei a palavra no último... Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É o que ele vai falar. Então Marta era aquela que gostava de teologar. Então Jesus gosta de estar nesse ambiente onde se fala de Bíblia, onde o assunto é Deus, é experiência, é presença de Deus. Até nós gostamos disso, irmãos, só que nós não sabemos. Nós gostamos disso, mas não sabemos. Tem o pastor Cláudio que entende muito mais de Bíblia do que eu. Mas quando a gente para conversar com alguém sobre Bíblia, né, pastor? A pessoa começa a puxar um assunto, a gente vai esticando. E o negócio fica gostoso, irmão. Que um puxa aqui Novo Testamento, Antigo Testamento, você vai andando na Bíblia, na hora que você vê, é uma alegria, é uma bagunça de emoções que a Bíblia causa em nós. Uma hora a gente está chorando, outra hora a gente está se emocionando, outra hora a gente está triste, outra hora está feliz, porque a Bíblia deixa triste, deixa. Tem hora que a Bíblia deixa triste, irmãos. Quando ela fala umas verdades sobre nós que quando a gente entende que a gente está naquela situação, a gente achava que estava bem, mas quando a gente lê a Bíblia e ela nos fala o nosso real estado, nós entristecemos. Mas a tristeza que opera através da palavra, a tristeza que opera é aquela que leva ao arrependimento verdadeiro, que Paulo vai dizer, que vai nos levar lá para a vida eterna. Essa é a diferença da nossa tristeza. É uma tristeza que nos transforma, é uma tristeza que nos leva a um lugar melhor. Enquanto a tristeza do mundo, Paulo fala, é outra coisa. Tristeza do mundo é porque o meu carro bateu, é porque isso, é diferente. Nós não, a nossa tristeza é perdemos. O nosso nome foi riscado do livro da vida. Me entreguei mais uma vez aos vícios. Isso é tristeza, irmãos, para nós. Se afastou para o alcoolismo novamente, voltou para a vida antiga, se desviou. Isso é tristeza para nós. Porque o melhor lugar para se estar, o salmista vai dizer, é na casa do Senhor. E ele fala que eu possa habitar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. E ele vai dizer, olha a paixão de Davi, né, por Deus. Ele vai nos dizer, ele vai dizer no Salmo, que melhor é um dia na tua presença do que 1000 em outras partes. Já pensou, irmão? 1000 anos. E naquela tempo de Davi já vivia até 120, né? Ou 100. Então ele estava falando, ainda se eu tivesse 1000 vidas, ou se eu tivesse 100 anos que fosse, se eu tivesse mais um dia de vida, eu ia escolher passar na presença de Deus. Se fosse só um dia, seria na presença de Deus. Louvado seja Deus. Frutos da amizade é o segundo tópico. Eu não estou lendo a lição, obviamente, irmãos, porque o propósito da conferência é isso. É uma aula um pouco mais voltada para a pregação, tá, irmãos? É uma aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos. Então, frutos da amizade com Jesus. Isso que é glorioso. Tudo no reino de Deus tem o efeito que vem depois. Sempre tem um resultado positivo ou negativo, dependendo da nossa reação. Tudo que você faz no reino de Deus, de bem, vai voltar, vai te alcançar. Uma hora chega. Por mais que demore, uma hora vai chegar. E os frutos, primeiro, presença real do Filho de Deus. Irmãos, a gente sente a presença do corpo espiritual de Cristo aqui.
E é glorioso, é maravilhoso. Mas você já pensou uma casa onde o próprio Cristo em pessoa, em carne, está presente? É um privilégio sem igual, irmãos. É um privilégio sem igual que nós viveremos só na glória. Marta e Maria e Lázaro experimentaram isso. Eles sabiam o que era entregar um copo de, sei lá, café, fosse nosso tempo, né? De chá, na mão de Jesus, sentar, apertar a mão. Eu não sei como é que cumprimentava. Um beijo, um ósculo santo. Sentava, conversava. Ele sabia do que Jesus gostava de falar. E eu queria saber o que Jesus gostava de falar. Apesar da gente poder imaginar pelo que ele falava, né? Mas eu... Imagina, irmãos, que coisa maravilhosa. Se a gente já gosta quando a nossa mãe vem em casa, a gente gosta daquela tia que quase nunca vem em casa. Quando ela vem, ela senta, e a gente gosta de conversar, de colocar os papos. Imagina Jesus, irmão. Jesus na nossa casa. Eu sei que é simples o que eu estou falando, mas relacionamento com Deus é simples mesmo. É a gente que complica. É simples, irmãos. É porque nós queremos enfeitar a coisa. Ele quer um negócio mais simples. Eu falo, Marta, não exagera. Marta, não exagera. O que ele fala para ela? Você está preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E qual é a necessária que ele está falando ali? A Maria escolheu ela. A necessária é só você sentar e me ouvir. A necessária é você sentar e conversar comigo. É a necessária. Então aprenda, irmãos, a lidar com isso, irmãos. Você busca muitas coisas que você acha que você precisa, quando na verdade a sua necessidade maior é sentar com Jesus e conversar com Ele. A minha necessidade maior, da minha alma, Jesus está trazendo ali aquele ensino para eles. A sua necessidade maior, Marta, não é tudo isso que você está preparando. Na verdade a tua necessidade maior é sentar e ouvir aqui. Eu vim para abastecer a tua alma. E nessa noite Jesus veio para abastecer a nossa alma com a palavra dele. Eu sei, porque eu sinto a presença dele aqui. E eu sinto a minha alma quando ela é preenchida pela presença de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Então o primeiro fruto é a presença real. Segundo, o desenvolvimento espiritual. É o que vai culminar, irmãos, uma amizade com Cristo. Uma pessoa pode começar esse relacionamento assim: eu vou entrar no quarto e vou orar. Só quero orar, só quero falar com Ele. Só quero desfrutar da presença. Mas, irmão, vai vir o resultado. Aquelas pessoas que só querem, só quero orar. Eu não quero cargo, não quero nada, só quero orar. Não quero dom, eu quero só orar. Só quero buscar a presença de Deus, já está bom demais para mim. Mas não tem como, irmãos, é resultado. Uma vez que você entrega um tempo do seu dia para Deus e vai para o particular, uma vez que você planta algo no céu, você vai colher. Automaticamente, mesmo que você não queira, Deus é justo. Quando você menos perceber, você vai ouvir a voz dele de repente no seu ouvido, em profecia, te entregando um dom de línguas estranhas, variedade de língua. É ele te entregando dons e talentos que você não tinha. É o resultado do quarto fechado. Só lá que nós adquirimos isso, não é na igreja. Tem muita gente que acha, é na igreja que eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Mas não, irmãos. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo você recebe, ele começa em casa. Aqui é o resultado, mas é em casa, na intimidade. Aqui só o reflexo. E é por isso que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo, porque é sinal que dentro de casa a intimidade está fraca. Porque eu lembro o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu já comentei para os irmãos, mas não custa repetir. É a experiência de quarto fechado. Experiência onde foi só eu e Deus ali. Numa oração rápida, estava indo para pegar o ônibus para ir para mais ou menos Tremembé, né? Uma viagem, né, pastor?
mais ou menos daqui lá em casa, em Tremembé. E eu tinha que fazer essa viagem todo dia para poder ir para a igreja. E pegava um ônibus. Eu falo viagem porque lá era viagem isso. Uns 20 minutos de ônibus, parecia que era viagem. A viagem mais longa que eu fiz lá na... primeira viagem mais longa que eu fiz era essa. E eu lembro que antes de ir eu fui orar: Senhor, me guarda. Me guarda, me leva em segurança. E se o Senhor quiser, me batiza com o Espírito Santo. Eu estava indo para o ensaio, eu não estava indo para o culto. Eu nem esperava isso no ensaio. Eu só falei: se o Senhor quiser, me batiza com o Espírito Santo. Mas Senhor, sem muita estardalhaça. Aquele negócio que eu era tímido demais, irmãos. Eu era muito tímido, mas demais da conta. O Espírito Santo me colocar aqui em cima, ele teve que balançar a minha vida de todos os lados, de todo jeito, para mim poder estar aqui. Porque senão não estava por mim mesmo, irmão. Eu vivia de cabeça baixa, tinha vergonha de olhar no rosto de alguém. Esses dias, foi quarta-feira, a irmã que muito tempo não veio na igreja, chegou aqui na porta e falou: menino, que benção, você era tímido, nem falava. Né? Jesus curou o mudo. Meu apelido era Mudinho, meu ex-pastor me chama até hoje de Mudinho. Mal saber que agora eu falo. Mas irmãos, a questão é o resultado, irmãos, do quarto fechado. Eu só pedi um pedido simples, mas foi sincero. E quando é sincero do seu coração, o Senhor me enche. Quero ser cheio. Não é para ninguém saber, é só porque eu quero ser cheio. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Por quê? Quer mostrar para alguém? Não, porque eu quero receber, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida. Porque eu aprendi com o João Batista que é necessário que ele cresça, que eu diminua. E que na medida que ele vai crescendo, eu vou desaparecendo. Eu vou diminuindo. As minhas vontades vão sendo ofuscadas. Os meus desejos vão desaparecendo. Porque Cristo está aparecendo na minha vida. E isso é natural, tem que diminuir mesmo. Aquele homem raivoso tem que morrer, irmão. Tem que ir para a cruz. Aquela mulher barraqueira tem que ir para a cruz, irmãos. Tem que ir para a cruz. Os desejos que nós tínhamos antes tem que ir para a cruz, irmãos. Crucifica ele. Paulo vai dizer: crucifica a tua carne. E ele fala: uma coisa eu faço, esmurro o meu próprio corpo, a fim de que eu pregando a outros não seja eu mesmo rejeitado no final. Isso é mostrando a dificuldade que é o evangelho, irmãos. Às vezes nós falamos brincando, mas o negócio é sério. Não é à toa que Oséias vai dizer que a salvação, ela é ganhada à força. Tem que fazer força, irmão. Para orar tem que fazer força, para jejuar tem que fazer força, tem que sentir dor muitas das vezes. Para alcançar algo na presença de Deus, nós temos que se entregar e se rasgar, irmão, na presença de Deus. E não, hoje uma dorzinha no dedo já é o suficiente para desistir do propósito. Eu lembro uma vez, fiquei 2 meses, irmãos. Era para ser minha primeira pregação. 2 meses eu fiquei me preparando em jejum e oração. Todo dia chegava e só comia 3 horas da tarde. No último dia, que era o dia da pregação, congresso, culto de jovens, aqui. Um abençoado que nunca viu, irmão, tinha um monte de moto assim. Ele cismou com a minha moto e começou a falar mal da minha moto na minha cara, né? Só que ele não sabia que era eu. E estava falando: gente, mas que moto feia. E minha moto não é tão feia assim, irmão, né? É moto para trabalhar. Para mim o negócio não é mais arrumadinha, né? Uma coisa é nossa, então a gente fica meio enciumado. E começou a falar, põe defeito em tudo, irmãos. Daqui a pouco eu perdi a benção com o irmão. Não xinguei ele, mas eu fiquei nervoso. Eu não sei se os irmãos são assim. Eu fico nervoso, eu não sei o que falar. Então eu fico quieto, mas eu fico nervoso. Então só daquele sentimento ter entrado em meu coração naquele dia, eu liguei para o pastor na mesma hora, perdi a benção. Falei: pastor, põe fulano de tal para pregar no meu lugar, porque não dá para me pregar não. Talvez foi uma desculpa, eu queria escapar mesmo, né? Às vezes é uma desculpa. Enfim, irmãos. E
Quando eu cheguei na igreja, que era um ensaio, voltando para a experiência do batismo. Quando eu cheguei na igreja era ensaio, só que naquela época o povo era sensível. E eu estou falando, irmão, de 1900 e bolinha, não, irmãos. Estou falando de 2015. Não, 2015 não, perdão. 2012. E lá no ensaio e nada dava certo. Banda boa, todo mundo bom, todo mundo treinado, mas o negócio não andava, não caminhava. Aí o irmão que regia, que era o coordenador da mocidade, falou: irmãos, jovens, vem todos à frente, vamos dar as mãos. Porque Deus quer fazer algo diferente aqui. No meio sempre tem um, né? Mas é ensaio. Não, mas Jesus também habita no ensaio. É Ele quem decide se vai ser ensaio, se vai ser culto, se vai ser escola, se vai ser... Ele que escolhe, irmão. Nós temos que estar só aberto a isso. E ali foi todo mundo para frente, eu não entendendo nada mais novo disso, né? Falei, vamos lá, né? Dê as mãos. E Deus renova um irmão, o irmão do pastor. Fazia tempo, começa a falar em língua estranha. A língua mais linda que eu já vi na minha vida, irmão. Que língua estranha bonita. Nunca vai vir igual. Mas ele falava e daqui a pouco ele começou a falar. Deus usar ele em profecia. E foi a primeira vez que eu tive aquela experiência de alguém falando na primeira pessoa sobre Deus. Assim diz o Senhor, na segunda pessoa. Assim diz o Senhor. Depois ele foi para a primeira pessoa. Como você ainda mantém o seu coração triste, sendo que eu já te perdoei? Essa profecia não era para mim, mas a palavra arrepiou meu corpo inteiro. E na hora comecei a ver gente chorando, mas chorando desesperadamente no meio da roda. Mas aí depois o negócio começou a mudar. Eu senti a glória de Deus, começou a invadir a minha alma. E eu com o olho fechado, começou uma tremedeira. E ele se aproximou de mim, colocou a mão na minha cabeça. E ele falou: aqui sou o teu Deus e falo contigo. Você me pedes o batismo com o Espírito Santo. Receba agora. A minha perna balançava, irmãos. Meu olho tremia, mas sabe aquela vergonha que eu tinha? Eu ainda estava na fase da vergonha. Foi embora, eu falei, se eu cair, estou nem aí. E eu começava, balançava a mão, os pés. Eu chorava, irmãos. Que sensação gostosa. Senti o abraço de Deus. E ele falou, ele foi, me abraçou e falou: receba o abraço de Deus agora. E eu senti o abraço de Deus naquele dia, irmãos. Mas o mais incrível, né? Eu era tão tímido que eu acho que teve até dificuldade. Acho que o Espírito Santo teve dificuldade de batizar eu. Tão tímido que eu era. Sendo que o Espírito Santo não tem dificuldade nenhuma, né, irmão? Eu sei. Mas ele respeita a nossa limitação. E eu chorava, mas sabe onde eu fui falar? Eu sabia que eu tinha recebido o batismo. Mas sabe aonde eu fui falar? No quarto fechado. Eu falei: Senhor, eu recebi algo lá. Eu não estou conseguindo colocar para fora, mas eu tenho certeza que eu recebi. Fechei o quarto da minha mãe, comecei a orar e daqui a pouco começava a embolar. E pronto, irmãos, recebi. Uma experiência de quarto fechado, irmãos, e teria muito mais. Mas por hora ficaremos só com essa. Ore, irmãos, até pelo menos você ter experiências sobrenaturais com Deus. Estou falando de coisa grande. São coisas pequenas que nos sustenta até hoje. Coisas pequenas, irmão. É uma dor de cabeça que não passava, que você orou e Deus curou. É uma febre que não passava. Meu irmão tinha bronquite crônica. É o fruto da amizade com Cristo, da minha família. Naquela época que a gente andava quilômetros para poder chegar na casa aonde era feito o culto. E meu irmão, todos os dias nós morávamos numa casa que tinha mofo na parede. Era do lado de barranco. E eu pesquisei quais são os sintomas e a diferença entre a bronquite crônica e a não. A dele era crônica. Todos os dias ele tinha que tomar injeção.
Todos os dias a gente tinha que andar quilômetros até o hospital, e ele tomava a injeção e voltava para casa, no outro dia ficava ruim de novo. Mas um certo dia nós fomos caminhando para essa igreja, estávamos lá, e meu pai liga, fala: Lucas, novamente, tá com a crise, atacou nele a crise de bronquite. E a minha mãe falou, meu pai falou: vou levar para o hospital. Minha mãe falou: não, traz ele para cá. O pastor vai orar para ele antes. E trouxe. Chegou na porta, pôs a mão na cabeça dele, uma oração rápida. E o que 50, sei lá quantas injeções que ele tomou não fez, aquela oração fez até hoje. Nunca mais ele teve crise de bronquite. Ele foi para cá, a gente continuou morando naquela casa por anos. A parede continuou com lodo, mas a bronquite não continuou nele. Ela saiu. Porque, irmãos, fruto da amizade de Cristo, do relacionamento com Cristo. Louvado seja Deus. Então, desenvolvimento espiritual, serviço concreto. Já comentei essa parte. Vamos para o terceiro ponto. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Glória a Deus. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. Não tem como termos amizade com Jesus se nós não amamos a Ele. E esse amor é recíproco. Primeiro ele vem dele para nós, para depois nós amarmos. Porque João vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos como resultado do que Ele fez. Ele já nos amou há muitos anos antes de nós nascermos. Quando a gente era semente, a Fia falou, né? Na quarta-feira. A gente ainda era uma sementinha. Vou até ir mais além. A gente nem semente era ainda. Estava só no plano de Deus. E a nossa história já estava escrita. Louvado seja Deus. E Ele já nos amava. Porque o amor de Deus para com as nossas vidas é de eternidade para eternidade. Aí você fala: mas os ímpios? Irmãos, Deus ama os ímpios. Deus ama todos. Porque senão não estava escrito lá em Ezequiel capítulo 18: eu, o Senhor, não tenho prazer na morte do ímpio. Eu desejo que eles se convertam. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amor está envolvido. São as lições que nós aprendemos com a amizade de Jesus. Compreender o outro. Eu vou ler um trecho aqui. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Uma agia mais com o coração e a outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca. A outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o nosso maior desafio. E né, irmãos? E porque se lidar com pessoas já é difícil, imagina lidar com pessoas no mesmo lar, com personalidades diversas. A gente percebe no texto, um negócio rápido, irmãos, né? Uma passagem rápida, nós percebemos que Marta ali e Maria tinham um fio desencapado. Qual o fio desencapado? Marta queria que Maria fosse mais ágil. Só que Maria era sossegada. E nós precisamos entender. Não tenta agitar as pessoas com a sua agitação. Não tenta colocar a tua personalidade no teu filho ou na tua filha. A tua personalidade é a tua, a dele é a dele. Louvado seja Deus. Então nós precisamos compreender isso. Ah, mas é meu filho. É teu filho, é tua filha.
mas a personalidade é Deus quem sabe, tá, irmãos? A personalidade é a que Deus deu a ele, é a que Deus deu a ela. E ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso acabou se distraindo com muito serviço, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muito serviço. Então, irmãos, que nós venhamos aprender isso nessa lição, dentro de casa. O melhor caminho não é brigar, discutir por causa das diferenças. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é sentar, conversar, ouvir, entender quando é para falar e quando é para ouvir. Porque nem sempre quando você está ouvindo é para falar. Às vezes é só para ouvir. Entender, porque às vezes quando você fala na hora que é para ouvir, você põe tudo a perder. E ao invés de arrumar, você estraga. O silêncio às vezes é uma resposta ensurdecedora, irmãos. Então, na maioria das vezes, eu vou ser até mais ousado dizer isso. Na maioria das vezes, dentro de casa, nós pecamos porque temos resposta para tudo, sendo que deveríamos ouvir mais. Às vezes o outro não quer uma resposta. Já viu quando a pessoa chega para desabafar com a gente dentro de casa? Chega a esposa, chega o esposo, e ele está desabafando apenas, ele não está perguntando nada. E o nosso problema é que a pessoa fala com um tom de pergunta, mas não está querendo saber a resposta. Aconteceu da Camila estar lá falando comigo, e eu tinha a resposta, eu começava a responder ela. E ela já na hora, eu não estou pedindo sua opinião, não. Aí eu falei, tá bom, então, né? Ficava sem graça, recompunha. Às vezes, no começo eu ficava nervoso, mas depois eu aprendi. Falei, irmãos, olha para você ver. Mas por que você fala com tom de pergunta, então? Eu sou mulher, oxe. Então a gente tem que aprender, irmão. Mulher é mulher e homem é homem. O homem, quando fala, ele quer pergunta, mas a mulher, quando fala, ela quer que você fique quietinho, não fala nada. Tá, irmão? Quando ela quer que você fale, ela vai falar para você falar. Senão, dá ruim. Né? Aqui estão os homens para comprovar isso. Amém? Então, irmãos, busque sempre intimidade e relacionamento com o Senhor. Amém, irmãos? Eu creio que a lição ela já é bem objetiva. É até difícil de ministrar alguma coisa sobre esse texto, por ser algo muito conhecido e muito pregado. Mas eu creio que Deus falou conosco nessa noite. Eu ia falar amanhã, né? Escola dominical. Mas nessa noite. Amém? Agradeço a todos os irmãos que vieram. Eu creio que Deus há de despertar a igreja, os irmãos, todos os irmãos, para que Deus venha abençoar essa conferência e venha cada vez ter mais pessoas. Amém, irmãos? Mas eu louvo a Deus hoje, porque você está aqui. Não está cheio, mas você está aqui. Então eu estou feliz por isso. Amém, irmãos?